Olá, estudantes da disciplina de Gerência de Projetos, sou a Débora, professora dessa disciplina. Vamos então falar no módulo 4, agora sobre a unidade 2, que tem a ver com o gerenciamento de projetos, mas olhando sobre o ponto de vista de modelos de melhoria de processos de software e de maturidade e de qualidade de software. Então, nesse módulo 4, em que a gente finaliza as videoaulas dessa disciplina, a gente faz algumas considerações importantes, trazendo todos os elementos que vimos anteriormente e também reforçando esse conceito de gerência de projetos sob um novo olhar, que é o olhar da equipe de qualidade. E o quanto também esse gerenciamento de projetos é importante para garantir que a empresa possa conquistar seus objetivos em termos de maturidade, os selos de qualidade, inclusive, e também conquistar uma gerência efetiva aqui nas suas tarefas ligadas a essa área de TI. Então, inicialmente, vamos relembrar aqui o conceito de qualidade de software, que é um conceito muito importante, porque tudo aquilo que a gente faz em termos de processo de desenvolvimento, a gente está tendo como objetivo, a gente está visando obter produtos de qualidade. Então, o processo, como já vimos, ele é árduo, ele é repleto de muitas tarefas diferentes, muitos artefatos que são gerados e muitas pessoas envolvidas também nesse grande projeto de TI, e o alvo é obter produtos que sejam bons, que satisfaçam a necessidade do cliente. Então, a qualidade é o nosso alvo e ela tem que ser também considerada durante todas as etapas de desenvolvimento, inclusive no gerenciamento de projetos. Por quê? Qualidade em termos de gerenciamento de projetos pode significar, por exemplo, entregar projetos no prazo para o cliente. Isso é qualidade no ponto de vista gerencial. Entregar produtos sem erros. Isso é qualidade também. Entregar produto que esteja dentro do orçamento acordado com o cliente. Isso também tem a ver com qualidade. Então, qualidade é uma área dentro da engenharia de software que tenta garantir a obtenção de bons resultados a partir de bons processos. Existe a balança entre qualidade de produto e qualidade de processos. Obviamente, a gente gostaria de obter produtos com muita qualidade, mas o nosso investimento em processos, nesse caso, ele tem que ser muito maior para que a gente possa ter, então, os resultados que a gente almeja. Então, existe uma balança, a gente não tem recursos infinitos nos projetos de TI, então, por isso, a gente tem que saber dosar entre as tarefas de processo, visando a qualidade almejada. Muita qualidade é sinal, muita qualidade do produto é sinal de que muita qualidade no processo foi investido. As atividades de engenharia de software e de qualidade estão diretamente relacionadas ao gerenciamento de projetos. Então, tem aqui uma figurinha muito simples em que a gente tem 3 grandes tarefas ligadas à qualidade e ao gerenciamento de projetos também, e a gente pode ver aqui explicitamente a questão de medir, avaliar e mudar aquilo que é necessário, tendo em vista a qualidade dos produtos que a gente almeja. Então, quando a gente fala em medição, a gente está falando também em atividades de gerência de projetos. A gente quer coletar dados, coletar métricas, coletar valores que mostrem a qualidade do nosso processo e, eventualmente, do nosso produto também. Então, por exemplo, em média, os projetos são entregues no prazo dentro de uma empresa? E se não são entregues, qual é o atraso existente e por que há um atraso existente nos projetos em relação à entrega? Em relação às pessoas, a equipe é suficiente? É necessário contratar mais pessoas? Tudo isso passa por uma etapa de medição, avaliação e depois mudanças, né? Então, a avaliação vai de acordo com os critérios da empresa, né, que pode olhar para os dados de medição e dizer está ok, está bom, ou então pode decidir fazer mudanças de acordo com suas necessidades também. Então, a qualidade está muito relacionado também à melhoria dos processos. E essa melhoria desses processos também depende de um gerenciamento muito efetivo e uma participação muito dinâmica do gerente dentro dos projetos de TI. Conforme já comentamos anteriormente, todas as habilidades do gerente são importantes nessa etapa, nesse momento em que a gente fala de qualidade. Então, a comunicação, a liderança,
a resolução de conflitos de uma forma efetiva, o respeito às pessoas, a comunicação em termos de colaboração também dos resultados obtidos. Então, tudo isso vai influenciar de forma positiva ou negativa na qualidade final dos produtos. Tem alguns modelos de melhoria de processos bem conhecidos, que são utilizados, alguns no mundo todo, outros mais localmente no Brasil. Então, o primeiro deles, o mais importante, mais conhecido, é o CMMI, que é um modelo internacionalmente conhecido, foi proposto nos Estados Unidos e é muito utilizado nas empresas, principalmente empresas de grande porte. A ISO IEC 15504 já foi bastante usada no passado também, é uma norma ISO importante que traz muitas tarefas em relação à melhoria de processos, ao gerenciamento, e o MPS, que é um modelo de melhoria de processos de software e serviços criado no Brasil, considerado com bastante força pelas empresas locais e América Latina como um todo. É um modelo muito mais simples em termos de ter menos custo de implantação do que o CMMI. Ele envolve muitas atividades também, ele é um modelo difícil de ser colocado em prática em relação ao número de atividades que ele traz, mas ele é um modelo que também deu certo no Brasil, por ser um modelo mais fácil de ser implantado e devido às suas etapas, né, que são muito mais simples, e pelo seu custo, que é muito mais plausível, pelo menos para as pequenas e médias empresas. O CMMI 2.0, então, só para definir suas principais características, é uma coleção das melhores práticas que as organizações implementam, né? Então, dentro do CMMI tem muitas atividades importantes, inclusive atividades de gerenciamento de projetos de software, como vamos comentar daqui a pouco. Ele é internacionalmente reconhecido, compatível com qualquer abordagem de desenvolvimento, inclusive com o PMBOK. Então, o PMBOK, assim como o CMMI, é um documento bastante denso e pesado em termos de leitura, de ser difícil a leitura. Ele tem muitas atividades para serem colocadas em práticas. Então, o CMMI e o PMBOK, eles podem ser usados em conjunto, de forma a complementar a implantação um do outro. Então, o PMBOK traz muitas tarefas e o CMMI reconhece essas tarefas como sendo importantes em termos de gerenciamento de projetos. Assim como o PMBOK, o CMMI também indica o que fazer e não como fazer. Então, como fazer é específico de cada empresa. Cada empresa decide como alocar seus recursos e como, então, realizar suas tarefas. Gerência de projetos tem forte inserção no CMMI, conforme foi comentado, tem muitas tarefas de gerenciamento de projetos dentro do CMMI. Muitas empresas grandes já adotaram esse modelo, inclusive algumas no Brasil também. Alguns exemplos são IBM e HP e várias outras grandes empresas internacionais de grande porte. Algumas razões. Por que ele é reconhecido internacionalmente, apesar de ser muito caro? A implantação do CMMI numa empresa pode custar alguns milhões de reais. E por que então ele é adotado? Primeiramente, porque ele traz um retorno positivo desse investimento que é realizado. Então, a equipe passa a trabalhar de uma forma mais efetiva, muitos resultados positivos são alcançados, a empresa percebe um lucro maior nos seus projetos, porque ela passa a errar menos. Então, tudo isso faz sentido para uma empresa de TI e ela considera, então, que vale o investimento dos recursos no CMMI e também considerar que vale a pena as mudanças realizadas internamente devido à implantação do CMMI. Maior qualidade dos produtos e cumprimento de prazos, menor retrabalho, maior satisfação e menos reclamação dos clientes, isso é muito importante para as empresas, porque isso é um marketing importante para elas, e menor rotatividade de pessoas também. Então, esses são alguns dos elementos importantes, a gente poderia citar outros, né? Então, por exemplo, o aumento do lucro, como foi mencionado, o selo que as empresas recebem ao conquistar os degraus do CMMI, isso serve como marketing para elas, isso habilita as empresas a receberem projetos de grande porte, então isso também traz um retorno bastante importante. E é importante notar também que todos esses itens listados e outros estão ligados à gerência de projetos, né? Então, quando a gente fala em menor rotatividade de pessoas, isso tem um impacto imenso para o gerente de projetos.
em termos de treinamento, de tempo gasto para que as pessoas possam se integrar à equipe e vários outros elementos, né? Quando a gente fala também em maior qualidade de produtos, isso passa pela etapa de gerenciamento, porque a qualidade final do produto é um resultado da qualidade do processo. E o gerenciamento de projetos faz parte desse processo, e com muita ênfase. Aqui está uma imagem do CMMI, não é o nosso foco aqui na disciplina, mas é apenas para a gente sintonizar onde que está alocado aqui o gerenciamento de projetos. Então, ele tem 5 níveis diferentes, né, sendo que o mais baixo nível é o nível inicial e o mais alto nível é o nível de otimização. Não é uma tarefa simples passar de um nível para o outro, melhorar o seu selo dentro do CMMI, né? Isso é um desafio para as empresas, principalmente as empresas de médio porte que queiram conseguir essa certificação, e é um desafio também para as empresas de grande porte, porque tem muitas tarefas envolvidas. Então, a melhoria aqui da empresa, considerando esses níveis, pode ser uma tarefa bastante árdua. Envolve muitas pessoas, como foi comentado também. E os níveis intermediários se referem à definição do processo, né, a melhoria na apresentação do processo para as pessoas envolvidas, a análise quantitativa dos dados que são coletados, né, então, coleta de métricas, por exemplo, o gerenciamento mais efetivo, principalmente lá no nível 2, que é o nível do gerenciado, então, entra muitos elementos ali de gerência de projetos. Então, o CMMI, em relação ao gerenciamento de projetos, ele tem tarefas de estimativas, de planejamento, de monitoria e controle. O MPS é o modelo brasileiro, conforme comentei. Ele é mais simples em termos de implantação, porque ele, ao invés de trazer 5 níveis como o CMMI, ele traz 7 níveis. E esses 7 níveis são do nível G até o nível A, sendo que o G é o mais simples, o mais fácil de ser obtido, e o nível A é o nível mais complexo. Então, ele é mais simples em termos de níveis, mas ele não é mais simples em termos de tarefas. Ou seja, ele traz também muitas tarefas que precisam ser implantadas dentro da empresa para que ela possa receber esse selo MPS. Então, o MPS também, assim como o CMMI, tem muitas tarefas ligadas a projetos e também serviços e organizacionais. Então, tem aqui uma imagem bem simples que mostra alguns desses processos do MPS, do projeto, da organização e de serviços, e é possível perceber que existem muitas tarefas de gerenciamento de projetos, né? Então, esse é o ponto mais importante que vale a pena destacar aqui. Então, de todas as tarefas do MPS, muitas delas envolvem gerência, por exemplo, gerência de projetos, que está lá no início, né, dentro de processos do projeto. Depois a gente tem gerência de recursos humanos, a gente tem integração de produto, voltando lá para os processos de projeto, a gente tem também gerência de configuração, gerência organizacional, medição, que envolve também alguma forma de gerenciamento. Depois, lá em serviços, a gente tem gerência da operação de serviços, né, que é uma tarefa bastante onerosa também para a empresa, gerência do nível de serviço e várias outras tarefas importantes. Então, dentro de cada uma delas, é descrito em detalhes como que o MPS sugere que essas tarefas sejam implantadas. Por exemplo, tenho aqui um processo de aquisição, nós falamos da aquisição lá no contexto do PMBOK, e o gerenciamento de aquisição de recursos da empresa e do projeto, por exemplo, e o MPS enfatiza também esse processo de aquisição, né? E aqui é interessante notar que os níveis G até A estão representados também nessa imagem, né? E a partir do nível F, já existem algumas tarefas de aquisição, de gerenciamento de aquisição dentro do MPS. Então, tem aqui listado algumas dessas tarefas, né, que são os resultados esperados, ou seja, para se atingir esses resultados, tem que ser realizadas tarefas que permitam a geração desses resultados, e essas tarefas, a partir do nível F, elas já começam a existir.
Então, se a empresa faz algumas tarefas simples em relação ao gerenciamento de aquisições, ela está no nível F e cumprindo também outras atividades relacionadas ao nível F. Se ela faz muito mais do que o básico, ela já está lá no nível C. E se ela faz bastante coisa, muitas tarefas ligadas à aquisição e gera todos esses resultados esperados que estão listados, então ela certamente estará no nível B do MPS. E é claro que dentro do MPS não tem apenas esse processo de aquisição, né? Então, para cada processo, existem os seus resultados esperados que estão ligados a tarefas específicas. E são essas tarefas, então, que são avaliadas, né, juntamente com seus resultados dentro da empresa, para dizer se aquela empresa pode receber um selo para esse elemento de aquisição e outros elementos também. O MPS, ele tem o processo de gerência de projetos, né? Então, a última versão do MPS englobou vários elementos anteriores existentes, inclusive do próprio MPS em sua versão anterior, e também elementos de outros modelos importantes, né? Então, tem lá elementos da ISO 12207, que é uma norma internacional também muito famosa, e tem elementos também do CMMI e de outros modelos importantes ligados à gerência de projetos. Aqui também ilustra a importância do plano do projeto. A gente falou sobre esse plano do projeto em vários momentos em relação ao PMBOK. Ele é um documento muito importante dentro da empresa e dentro da equipe de TI. Então, o plano de projeto, ele é responsável por ditar a forma como a empresa vai trabalhar os projetos, e ele também está muito relacionado a outras gerências que acontecem, né, as principais gerências que acontecem dentro da equipe. Então, ele integra vários elementos importantes e serve de guia para a organização seguir nos seus projetos. Ferramentas. Vamos falar um pouco também de como colocar isso em prática, né? Então, até esse momento da disciplina, a gente viu várias tarefas importantes da gerência de projetos, vários elementos que são fundamentais para serem atingidos, para que a empresa possa ter consciência e possa ter, ao mesmo tempo, certeza de que realiza as principais atividades. E, obviamente, a gente não poderia esquecer as ferramentas que apoiam essas tarefas. Porque, conforme já foi comentado, são muitas atividades, isso precisa de uma organização, porque muitos artefatos são gerados. O gerente depende de muitas ferramentas para ele poder coordenar todas as tarefas importantes do projeto. Então, é necessário saber escolher, saber também considerar as principais características dessas ferramentas que apoiam. Algumas são gratuitas, outras não, né? Algumas têm versões que podem ser utilizadas de uma forma mais simples, com menos funcionalidade, mas que, dependendo da organização, resolve o seu problema, né? Então, essas ferramentas também precisam ser escolhidas com muito critério pelos gerentes. É comum a gente ver empresas que precisam de ferramentas simples e elas gastam, às vezes, recursos desnecessários com a aquisição de ferramentas caras, né? Então, é muito importante que a empresa esteja ciente do seu processo de gerenciamento de projetos, para então, a partir daí, ela escolher as melhores ferramentas. É um engano também considerar que as ferramentas vão resolver muito das tarefas de projeto, né? Então, o papel fundamental dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, é o gerente de projetos, é ele que consegue alocar e cuidar dos principais recursos do projeto, e as ferramentas vão servir de apoio nesse sentido. Então, é muito importante ter certeza de que há um gerente eficaz, eficiente dentro das equipes e que sabe usar corretamente essas ferramentas e que sabe tirar proveito dos seus recursos da melhor forma possível. Então, novamente, a empresa precisa saber o quanto ela realmente investe em gerenciamento de projetos para ela ter, então, uma boa especificação das ferramentas que são necessárias. E, a partir daí, decidir pela aquisição de uma ferramenta ou avaliação de alguma ferramenta gratuita, que, inclusive, pode ser suficiente para ela. Então, existem muitas ferramentas no mercado, algumas com funcionalidades muito interessantes, que apoiam muito o gerente, trazem inovações também dentro da equipe. O elemento de colaboração é muito importante, né? Então, esse elemento de colaboração
que a gente já vê em várias ferramentas atualmente, ele foi incorporado também no gerenciamento, porque em alguns momentos o gerente é a pessoa que toma as principais decisões, mas ele depende da colaboração e da avaliação de outras pessoas. Então, por exemplo, falamos aqui durante a disciplina de opinião especializada, né? As ferramentas de gerência de projetos, elas podem favorecer nesse sentido, né? As pessoas podem, de diferentes formas, incluir o seu conhecimento, as suas principais referências, os seus elementos mais importantes de discussão em uma ferramenta que compartilha, em que é possível colaborar, né? Então, esse elemento se tornou bastante importante nos últimos tempos. E vários outros elementos que a gente discutiu aqui também, né? Reuniões, por exemplo, essas ferramentas, elas podem apoiar de uma forma muito efetiva. Então, um exemplo é a Dot Project, é uma ferramenta de software livre, também utilizada em vários projetos de TI, usada inclusive em projetos internacionais. Ela é uma ferramenta que unifica diagrama de Gantt, né? O diagrama de Gantt, relembrando, ele é elaborado lá na etapa de cronograma. É um diagrama muito importante nos projetos, porque ajuda a controlar tempo das atividades e alocar pessoas a essas atividades também. Informação de usuários e colaboradores de cada tarefa, inclusive permitindo uma comunicação rápida e instantânea entre as pessoas. Então, se antes o gerente precisava enviar um e-mail, cobrar essas pessoas de formas informais ou não, agora as ferramentas permitem que essa comunicação aconteça de forma efetiva também. E o que é interessante, como comentamos que a comunicação é muito importante dentro dos projetos, e o conhecimento adquirido a partir dessa comunicação também, essas ferramentas ajudam a armazenar esse conhecimento. Então, permitem que a gente, por exemplo, troque informações com as pessoas envolvidas no projeto, e, inclusive, pode ser o usuário final, né, dependendo dos níveis que a ferramenta oferece, e esse conhecimento pode ser armazenado na própria ferramenta de gerenciamento de projetos. Então, essa é uma inovação. Nas versões anteriores não existia essa possibilidade, né? E agora a gente pode utilizar essa questão da comunicação, da colaboração e do conhecimento de uma forma bastante simples e efetiva. Então, o diagrama de Gantt, as informações de usuários, como comentamos, informação aos usuários sobre associações às tarefas, né? Então, eles podem ser comunicados, por exemplo, de que eles foram alocados para tarefas e que eles têm um determinado recurso de tempo para cumprir essas tarefas. Lembretes sobre prazos, o que é muito importante na vida do gerente. Ele está sempre cobrando as pessoas a entrega dos seus artefatos. E uma lista de contatos relacionados também, né? E várias outras funcionalidades importantes. Então, para cada uma das ferramentas, estou deixando aqui a URL delas. Os sites têm muitas explicações interessantes, tem vídeos explicativos também. Vale a pena buscar essas URLs e conhecer um pouco mais sobre as ferramentas. E, eventualmente, elas vão poder ser utilizadas nas empresas em que vocês trabalham também. Ou vai poder ser incluída uma ferramenta que não exista de gerenciamento de projetos, ou uma alteração de ferramentas, né? Uma melhoria nos recursos usados pelas empresas. Então, vale a pena conhecer um pouco mais. Na internet também existem algumas discussões a respeito do uso dessas ferramentas, o que as pessoas mais gostam, o que elas não gostam, as funcionalidades que são mais importantes, aquelas que não são tão usadas assim. Então, essas discussões ajudam também as pessoas a estabelecerem seus níveis de confiança nas ferramentas. Por quê? O gerenciamento de projetos, ele é uma parte muito sensível do projeto, né? Então, ele tem informações muito sensíveis. Informações, por exemplo, de orçamento, de prazo, de pessoas, de comunicação, de conhecimento, e tudo isso são ativos importantes das empresas, né? As empresas querem cuidar bem dos seus ativos e querem ter certeza de que apenas as pessoas autorizadas têm acesso a essas informações. Um dos grandes receios das empresas é que suas informações sejam divulgadas de formas indevidas. E essas ferramentas têm ligação com isso também, né? Elas têm os níveis de segurança, elas permitem que a empresa possa definir alguns critérios importantes de segurança e, inclusive, que permita a empresa ter mais garantia de que as informações
não vão ser divulgadas de formas indevidas, né. Então esses elementos também são bastante importantes dentro das equipes e dos projetos, e isso tem a ver com conhecimento e ferramentas. Tem aqui uma interface da Dot Project, não está tão explícito assim, né, cada um dos elementos, porque a gente tem uma leitura um pouco difícil lá nos quadrinhos azuis, mas a intenção aqui era mostrar o quanto de tarefas a Dot Project pode implementar, né? Quantas tarefas importantes que a gente viu dentro do PMBOK estão contidas aqui. Isso facilita, então, de forma muito importante, né, de forma muito especial, a execução de cada uma delas pelo gerente de projetos. É importante notar também que o PMBOK é um documento muito extenso, ele tem muitos elementos diferentes, né? Ele tem muitas entradas, saídas, muitas necessidades de informações que precisam ser alocadas e relatórios que são gerados. E pode ser, obviamente, que uma ferramenta dessas não contemple todos os elementos do PMBOK, mas em alguns outros campos, em alguns outros momentos, é sempre possível notar nessas ferramentas alguns campos adicionais, por exemplo, de edição ou de anexar arquivos, mesmo que não esteja muito explícito aquele elemento do PMBOK dentro de uma ferramenta como o Dot Project. Então, um ponto importante é que, por mais que não esteja tudo explícito, dentro da Dot Project em relação ao PMBOK e outros modelos, é possível ainda assim considerar um modelo tão denso e tão complexo quanto o PMBOK, usando uma ferramenta que pode ser inclusive de software livre. Tem aqui também, para deixar mais claro, a gente falou em vários momentos do termo de abertura do projeto, então a Dot Project permite a criação desse documento que é tão importante dentro do projeto, que sinaliza para toda a equipe que o projeto já pode existir, né, que as pessoas já podem alocar seus recursos nas tarefas do projeto. E aqui, percebam que é um relatório muito simples, né, alguns campos de edição muito simples, que vai gerar depois um documento que pode ser assinado, inclusive pelas partes interessadas, e que vai, então, ser parte importante daquele projeto. Então, uma telinha simples como essa permite criar um documento que é tão importante dentro do PMBOK. A Microsoft Project também é uma ferramenta bastante usada no mercado, é uma ferramenta que tem um custo um pouco inacessível para a maioria das empresas, né? Tem também a URL dela, inclui compartilhamento de arquivos, bate-papo e reuniões, que são ferramentas importantes que foram comentadas durante as aulas. Ele tem também trabalho colaborativo, que é muito especial nos dias de hoje, gerenciamento de tempo, custo, esforço, pessoas e vários outros gerenciamentos. Então, é uma ferramenta que tem um custo elevado, mas que é muito efetiva, que fornece muitos benefícios em relação ao gerenciamento de projetos. Em geral, é possível notar que os gerentes de projeto gostam da Microsoft Project, porque ela traz muitas funcionalidades importantes e que, de fato, facilitam o dia a dia de um gerente. Tem também a ferramenta Gira, também tem a URL dela explícita. É um software comercial bastante utilizado por várias empresas, permite o monitoramento de tarefas e acompanhamento de projetos. Então, essa ferramenta Gira também tem sido muito utilizada nas empresas, porque elas veem muito valor, muitas facilitações e muitas atividades que podem ser facilmente colocadas em prática como ferramenta como a Gira. Tem aqui uma interface também, né, que mostra os elementos de colaboração, as pessoas todas que fazem parte de uma reunião, que estão recebendo as notícias, as informações do projeto e que podem opinar também, né, que podem incluir informações novas. Tem também a ferramenta Monday, que é uma ferramenta também de gerenciamento de projetos, gestão de tarefas, gestão de recursos, de portfólio e várias outras gestões diferentes. Ela tem também uma característica de ser grátis para até 2 usuários, então isso permite que as empresas possam testar, né, ou as pequenas empresas em especial possam testar o potencial da ferramenta e adquirir um pacote, caso seja de interesse, mas ela traz funcionalidades bastante importantes, mesmo para essa versão grátis. É uma plataforma bastante completa, bastante utilizada por grandes empresas, por exemplo, a Coca-Cola. Tem aqui também uma interface, dá para ver que é uma tela bem colorida, bem acessível, bem fácil de usar,
traz muitas informações, inclusive em relação ao orçamento dos projetos, a colaboração entre as pessoas, né, o papel das pessoas nos projetos, o cronograma de execução, que é muito importante, que permite que o gerente controle as atividades. Então, ela traz uma integração de vários elementos, de vários gerenciamentos que são necessários dentro do projeto. Finalizando, então, esse módulo e essa unidade também, o gerenciamento de projetos de software é uma atividade que está muito relacionada à melhoria dos processos. Então, o gerenciamento de projetos faz toda a diferença quando a gente fala em melhorar os processos que uma empresa executa. Uma das primeiras atividades que devem ser consideradas quando uma empresa quer melhorar os seus processos é a gerência de projetos. Então, é uma tarefa bastante importante. A gente pode falar também que há importantes ferramentas que oferecem suporte ao gerenciamento de projetos, né? Isso inclui custo, número de pessoas, funcionalidades, interface gráfica, apoio ao gerenciamento, e tenho visto que essas ferramentas têm ido cada vez mais para o contexto também de inteligência artificial, porque a gente tem muitas informações armazenadas, existe conhecimento armazenado, e isso facilmente pode ser processado pelas boas técnicas de inteligência artificial. Então, acredito que essa vai ser uma inovação das próximas versões das ferramentas também. Tem aqui as referências para essa aula e esse vídeo finaliza aqui.